Fala, Jedis, beleza? Estamos de volta. Vamos falar um pouquinho aí sobre o vestibular da Unesp. Aconteceu esse final de semana, agora aí dia 18, segunda fase. E vamos resolver os exercícios de matemática aí pra gente ver se tá tudo belezinha ou não. Beleza? Então vamos lá. Leia a matéria publicada em junho de 2016. Energia eólica deverá alcançar 10 gigawatts nos próximos dias. O Dia Mundial do Vento, dia 15 de junho, terá um marco simbólico esse ano. Antes do final do mês, a fonte de energia começou a se tornar realidade no país há 6 anos. Alcançará 10 gigawatts, sendo que o potencial brasileiro é de 500 gigawatts. A perspectiva é que nessa metade do tempo, o Brasil duplique os 10 gigawatts. Considerando que a perspectiva de crescimento continue dobrando a cada 3 anos, calcule o ano em que o Brasil atingirá 64% da utilização do potencial eólico, ou seja, desse valor aqui, ó. Beleza? Em seguida, calcule o ano aproximado em que o Brasil atingirá 100% da utilização do seu potencial eólico. De novo, falando dos 500 mil. Empregando um modelo exponencial de base 2 e adotando log de 2 na base 10 como 0,3, ok? Bom, vamos pensar o seguinte. Nós temos aqui a seguinte situação. 2016, 2019. Observe que ele disse no problema que a cada 3 anos vai acontecer uma dobra, né? Então aqui em 2016 ele atinge 10. Aí vai atingir uma dobra, ou seja, 2 vezes esse valor, 20. Em 2022, isso dobra. Em 2025, isso dobra. Em 2028, isso dobra. E isso vai continuar acontecendo até 2031, isso dobra. E vai embora, certo? Bom, como ele quer, a primeira pergunta, o item A aqui, ele quer saber o seguinte: em que ano, né, qual o tempo, qual o ano em que ele vai atingir 64% do potencial do país? Então, observe o seguinte, se a gente simplificar isso aqui, isso dá 320. Ou seja, se eu quisesse resolver isso aqui sem fórmula, sem nada, eu poderia matar o problema descobrindo direto aqui, ó, o item A, o tempo ou o ano seria em 2031, porque olha lá, 320 gigawatts representa 64% de 500. E se eu fizer aqui, simplesmente abrindo isso simples, está resolvido o problema, o item A está resolvido, tá? Porém, como ele pediu para empregar um modelo exponencial, então vamos entender o seguinte, isso aqui está dobrando, né? Isso aqui está dobrando, está dobrando, está dobrando. Então eu tenho aqui um sistema exponencial onde o 2 vai estar elevado a alguma coisa. Que coisa é essa? Observe o seguinte, a cada 3 anos ele dobra. Então o que acontece no intervalo de tempo? O que acontece anualmente? Isso aqui acontece o seguinte, ó, porque isso vai estar, esse 2 aqui, esse valor 20, esse valor 40, esse valor 80, é o resultado de 2 elevado a um expoente, correto? Então, esse expoente x aqui, ó, eu não conheço. Então, vamos pensar o seguinte, como que seria esse expoente x? Observe que, para resolver isso aqui, eu estaria pegando um ano, vamos pegar um exemplo aqui, 2019, tirando 2016, que é o ano inicial, e isso eu teria que estar dividindo por 3, correto? Mas esse 2019 aqui, esse 2022, 2025, eu posso chamar esse cara aqui de tzinho. Então, esse x meu aqui seria assim, t menos 2016 dividido por 3, correto? Esse seria o meu modelo no lugar do x aqui. Então, a minha expressão ficaria algo do tipo 2 elevado a t menos 2016 dividido por 3, correto? Porém, como eu tenho um valor inicial aqui, ó, de 10, então isso sempre teria um valor aqui de 10 vezes esse 2 elevado a x. E o resultado disso vai ser o que eu quero, ou seja, vai ser o potencial
né? A que potencial eu quero chegar. Então, esse aqui é o meu modelo matemático para resolver esse problema, certo? E aí agora a pergunta é, como é então que eu resolvo? Como é que eu acho esse 320 usando esse modelo aqui? Então eu vou apagar aqui agora. Vou apagar tudo, beleza? E vamos colocar aqui o seguinte. Então o nosso modelo era assim, ó. O potencial seria 10 vezes 2 elevado a t menos 2016 dividido por 3, correto? Esse potencial no item A, ele quer que o meu potencial chegue a 64% de 500, correto? Então, meu P aqui, como a gente fez a conta, isso dá 320. Então, a gente vai vir aqui agora e vai substituir, ó, 320 é igual a 10 que multiplica 2 elevado a 2016 sobre 3. Esse cara está multiplicando, a gente passa para cá dividindo, então isso ficaria assim, ó, 2 elevado a quinta, peraí, por que você está fazendo isso? Sobrou 32 ali, se você fatorar o 32 aqui, ó, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, ou seja, 32 é 2 elevado a quinta. Do outro lado, ficaria 2 elevado a t menos 2016 sobre 3. Como as bases são iguais, você igualaria os expoentes. Então, isso aqui ficaria assim. 5 é igual a t menos 2016 sobre 3, correto? Então, t menos 2016 seria igual a 5 vezes 3. Ou seja, t seria 15 mais 2016. O ano, então, seria 2031. E aí, esse seria um modelo matemático que foi pedido. Nenhum problema que você tivesse feito daquela primeira maneira, tá? Que a gente mostrou aqui no vídeo. Porque segunda fase e não tem que ser um negócio tão... né? Tem que resolver o problema. E é uma metodologia que você estaria usando, correto? Então, essa é uma forma de resolver o item A. No caso do item B, eu vou usar o mesmo esquema. Só que o meu potencial agora aqui, ele quer que seja 100%. Então, 100% de alguma coisa é o próprio valor. Então, o meu processo agora ficaria exatamente igual, só que eu colocaria aqui, ó, 500 é igual a 10 que multiplica 2 elevado a t menos 2016 sobre 3. Vou cancelar isso aqui. O único problema agora é que as minhas bases não vão ser iguais. Se você observar bem aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui a seguinte situação. Ó. 50 é igual a 2, que está elevado a 2016, sobre 3. Como as bases não são iguais, o que eu vou usar? Eu vou usar o artifício de log. Ou seja, coloco o log de um lado, coloco o log do outro lado. E pronto. Agora você fala assim, bom, a única coisa que foi dada no problema é o log de 2. E aqui é log de 50. E eu não sei fazer com log de 50. Então, eu vou escrever o 50 como sendo 100 dividido por 2, correto? Se eu fizer isso, eu vou abrir uma propriedade de log aqui, ó. 100 dividido por 2 é 50. E, do outro lado, eu teria log desse valor que está elevado aqui, ó, do 2, certo? Então, segundo aquela propriedadezinha de log, log de b elevado a n numa base A qualquer, seria n log de b na base A, propriedade da potência, correto? Então, eu vou escrever aqui, ó, t menos 2016 sobre 3 vezes log de 2. Opa, esse cara aqui eu já tenho o valor dele. Eu preciso resolver esse outro lado. Mas, segundo a propriedade de log, log da divisão, eu posso transformar isso aqui em log da subtração, correto? Cuidado para não cortar esse log de 2 com esse log de 2 aqui, porque nós temos aqui, pelo amor de Deus, uma multiplicação, tá? Então, não vai me cortar esse log aqui. Bom, log de 100 na base 10 é 2. Ô, louco, como é que você sabe isso? Vou escrever aqui, olha lá, log de 100 na base 10 é
10 ao quadrado, então, segundo a propriedade básica de log, isso aqui é 1, então 2. Tranquilo? Então, tá aqui, belezinha. Vamos apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Correto? Então, isso aqui. Vamos tirar aqui e vamos terminar o nosso problema agora, porque a criança está ficando simples. Tá lá. Isso é 2. Isso aqui é 0,3. T menos 2016 sobre 3 vezes 0,3. Finalmente, nós teríamos assim. T menos 2016 sobre 3 é igual. 2 menos 0,3 dá 1,7. Dividido por 0,3. Correto? Observe bem, se eu cortar essa vírgula aqui, isso aqui vai 17 terços. Posso cortar esse 3 com esse 3, então o que sobrou? T menos 2016 é igual a 17, então T vai ser 17 mais 2016, e o meu tempo vai ser 2000, o ano de 2033, eu atinjo os 500 kW ali. Tranquilinho? Beleza? Então, facinho demais. Então, Jedi, vamos agora para a próxima questão, que é a seguinte. Uma lancha de um navio percorre rotas lineares no mar plano com velocidades constantes de 80 e 30 km por hora, respectivamente. Suas rotas, como mostra a figura, estão definidas por ângulos constantes de medidas iguais, alfa e beta, também respectivamente. Quando a lancha está no ponto L e o navio no ponto N, a distância entre eles é de 10 km. Sendo P o ponto em que a lancha vai se colidir com o navio, demonstre que o ângulo obtuso LPN será igual a alfa mais beta. Em seguida, calcule a distância entre N e P, considerando que o cosseno de alfa mais beta é menos 9/16. Belezinha? Bom, então olha só. Vamos olhar para esse desenho aqui, que é uma forma mais simples e mais fácil. Se essa reta aqui, vamos chamar de reta T, é paralela a essa reta RS, o que acontece? Eu tenho aqui que esse ângulo X, que eu vou chamar na verdade isso aqui de ângulo alfa, ele é igual a esse ângulo alfa. Por quê? Porque eles são alternos internos, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, correto? A mesma coisa acontece aqui em cima, ó. Esse ângulo beta e esse ângulo Y aqui, eles serão o mesmo, porque retas paralelas, né, o RS, o RT, cortadas por uma transversal, que seria o NP aqui, eu tenho esse ângulo. Então, esse ângulo N e P, aqui, ó, esse ângulo Y e X, somados os dois, me dá o ângulo P. Ou seja, como ele tinha pedido aqui para você, demonstra que esse ângulo LPN aqui será igual a alfa mais beta. Então, a demonstração pode ser feita dessa maneira. Eu posso reescrever aqui, onde eu tenho uma reta R paralela a uma reta T, que eu chamei aqui no problema, certo? E aí, eu vou dizer que o X e o ângulo alfa são iguais, tá? Então aí fica mais bonitinho, tem que escrever, né? Pra gente deixar no formato que o nosso examinador vai querer. Então aqui, borracha, vamos apagar. E aí, eu vou dizer aqui que eles são alternos internos. Se eles são alternos internos, então X é igual a alfa. Aí, do mesmo modo, eu vou dizer que o beta é igual a Y, correto? Como eu tenho um triângulo, e eu tenho um triângulo LPN, e eu quero saber qual vai ser o ângulo P aqui, o ângulo P, ele nada mais é do que a soma de alfa mais beta. Correto? Então, se o ponto P está ali, demonstra que ele vai ser igual e em seguida calcule a distância entre PN. Então, ele quer saber o seguinte, qual é a distância, né, de P até N. Tranquilo? Bom, essa distância PN aqui, essa distância
PL aqui, eu não sei quanto é, mas eu sei que a distância LN vale 10, tá? Esse ângulo aqui, eu sei que o cosseno desse ângulo aqui vale alfa mais beta, cosseno de alfa mais beta vale menos 9/16. Pela lei dos cossenos, né, eu tenho um ângulo e tenho os lados aqui, eu vou dizer que o quadrado desse cara é igual à soma dos quadrados desses caras aqui, correto? Então eu posso vir aqui, ó, e vamos apagar todo o slide aqui e vou escrever aqui o seguinte, ó. Cadê aqui? Vou escrever o seguinte, ó. Ln ao quadrado é igual a Pn ao quadrado mais PL ao quadrado menos 2 vezes Pn vezes PL vezes o cosseno do ângulo, que no caso ali é esse, correto? Bom, não tenho esse valor, mas olha só. Como que eu calculo a distância quando eu tenho velocidade e tempo? Então, é o famoso Deus vê tudo aqui, ó. Deus vê tudo. Distância, velocidade vezes tempo, correto? Então, a distância de P até N vai ser a velocidade que ele está andando vezes o tempo. A distância entre P e L é a velocidade que ele está andando vezes o tempo. Então, se nós olharmos aqui e ele diz assim, na rota, respectivamente, as distâncias são 80 e 30, então eu vou ter aqui, ó, a velocidade, dessa velocidade 80 vezes o tempo, e a velocidade vezes o tempo vai ser o ponto de encontro dos dois. Então, a distância e a distância é calculada por isso. Então, eu vou substituir aqui na fórmula tudo em função desse tempo. Esse Ln eu tenho. Então, isso aqui é 10 ao quadrado. Opa, já estou dando resposta aqui. Tá, volta aqui. Então, 10 ao quadrado. Vamos escrever 10 ao quadrado bonitinho. Então, aqui, ó, vai ficar 10 ao quadrado é igual. O Pn é 30t ao quadrado, mais o PL, 80t ao quadrado, menos 2 vezes 30 vezes t, vezes 80 vezes t, vezes o cosseno de menos 9/16 aqui, ó. Menos 9/16, correto? Isso dá 100, 30 vezes 30 dá 900 e o t ao quadrado, 8 vezes 8, 64, então dá 6.400, esse menos vezes esse menos vai dar mais, e aí agora eu vou estar multiplicando aqui todos esses valores, correto? 2 vezes 30 vezes 80 vezes 9/16. Se eu der uma simplificada aqui, ó, o 16 aqui dá 5, certo? E se eu multiplicar aqui, 9 vezes 5, 45, vezes 60. Ou eu posso fazer também, ó, 9 vezes 30 dá 270, vezes 10, isso dá 2.700 t quadrado, que é t vezes t. Observe que eu vou ter aqui uma equação onde está tudo ao quadrado, vai ficar assim, ó, 100 é igual. O somatório disso aqui dá 10.000 t quadrado. Então, t é a raiz quadrada de 100 sobre 10.000. Lógico que aqui a gente vai estar falando em mais ou menos, mas a gente vai ignorar o menos aqui, porque nós estamos falando em tempo. O t nosso aqui é tempo, então isso vai dar raiz quadrada de 100, raiz quadrada de 10.000. Resposta. O tempo seria 1/10 de hora, que é quilômetros por hora, certo? Como ele quer o valor do Pn, ele quer a distância Pn, então, ó, a distância Pn é calculada por 30 vezes o tempo, correto? Como a distância do Pn é 30 vezes o tempo, e o tempo é 1/10, simplificando aqui,
PN acontecerá em 3 quilômetros. Só isso, molezinha, fácil, está resolvido aí o item A, está resolvido o item B. Então agora eu vou só deixar aqui o formato bonitinho, né, como foi feito, e está demonstrado. Belezinha? Então vamos para o próximo aí, e a última questão, porque ela é bem tranquila. Vamos lá. Um cone circular reto de geratriz medindo 12 centímetros e raio da base medindo 4 foi seccionado por um plano paralelo à sua base, gerando um tronco de cone, conforme a figura 1. A figura 2 mostra a planificação da superfície lateral S desse tronco, obtida após a secção. Calcule, ele quer que você calcule aqui a área, o perímetro da superfície S e, na sequência, o volume do tronco do cone, que é essa parte aqui de baixo. Correto? Então, vamos lá e vamos começar. Foi dado para a gente aqui algumas informações. Então, vamos lá. Geratriz medindo 12. Então, a geratriz toda aqui, ó, é 12. Esse pedaço aqui, que é o raio da base aqui, ó, medindo 4. Tá? O que acontece? Como é que eu vou fazer agora para resolver? A figura foi dado aqui, que se essa medida é 6, isso aqui é 12, essa parte de baixo aqui só pode medir 6. E a mesma coisa acontece com esse lado aqui, também 6. Eu vou tentar descobrir qual seria as medidas aqui que eu tenho das alturas, certo? Fazer uma relaçãozinha aí de semelhança de triângulo. Então, ó, vamos pegar e vamos chamar aqui de ponto O, isso aqui de ponto O', e aí eu vou olhar o triângulo VOA, que é esse triângulo aqui, ó, VOA, ponto A aqui, esse triângulo aqui, eu tenho esse triângulo VOA, eu tenho V, tenho O e tenho A, ele é retângulo em O, tá? Essa medida aqui vale 4, essa medida vale 12 e essa medida não sei. Então, resolvendo essa medida aqui, eu vou descobrir que a distância daqui até aqui, ou seja, a altura do meu cone, é 8 raiz de 2, correto? Então, essa medida aqui é 8 raiz de 2. Tranquilo? E agora, o que eu faço? Opa, deixa eu apagar aqui, para não ficar muito tumultuado. Então, olha só. Vou fazer uma semelhança de triângulo, ó. Esse triângulo aqui de cima relacionado com o triângulo maior. Então, olha lá, o VO'C com o VOA. Fazendo razão de semelhança, eu vou estar fazendo razão de semelhança aqui, ó, OC, que é o raio, está para o raio maior. O VC, que é essa medida da geratriz, está para a geratriz maior, ou seja, hipotenusa e hipotenusa. E o VO', que seria a altura com a altura. Essas medidas eu tenho, eu consigo calcular esse O'C. Quem que é esse O'C? Esse O'C é o raio menor. Quem é o VO'? Esse VO' é a altura. VO' para ser o VO'. E o O'C é essa parte de baixo, que seria a altura do tronco. Tá? Esse aqui seria a altura do tronco do cone. Bom, essas são as informações que eu tenho, correto? Vamos dar sequência e vamos ver o que a gente faz então. Vou voltar aqui. Como eu quero calcular o perímetro e essa área aqui, ó, dessa figura, então eu preciso descobrir quanto vale esse arco AB, quanto vale esse arco DC. Porque o meu BD e o meu AC aqui eu tenho, é 6 e 6, isso aqui eu já sei. Como que eu faço para relacionar isso com o ângulo? Então aqui eu vou fazer aquele esqueminha de uma regrinha de 3, ó. O catupiry lá, né, o tupiri aqui, o comprimento da circunferência está para o ângulo todo, assim como o arco está para o ângulo central. Multiplicando em cruz aqui, esse raio aqui é o raio do maior, e nós temos aqui, ó, esse raio do maior é o raio da parte de baixo aqui, tá? Então, esse raio maior aqui é o raio 4, desculpa, raio 12, e aí, como eu tenho o raio maior aqui, resolvendo, o arco AB vale 8π. Fazendo a mesma relação da regrinha de 3, só que agora tomando CD, eu vou achar que CD mede 4π. Perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu vou somar arco mais as duas medidas dos lados. Então, isso aqui ficou bem tranquilo.
8π mais 4π, 12π, 6 mais 6, 12. Colocando 12 em evidência aqui, então o perímetro seria 12 que multiplica π mais 1 centímetro. Tranquilo? Tá. Vamos olhar para a figura agora para a gente calcular a área. Eu vou fazer a mesma relação aqui. Vou pegar e vou chamar isso aqui como se fosse a área 1 e a área 2, eu vou chamar a área total aqui. Então, eu vou fazer uma relação seguinte, ó. Quanto vale a área desse setor aqui, desse setor 1 aqui, ó? πr ao quadrado é o cálculo da área de uma circunferência, correto? Isso está para um ângulo de 360. Fazendo a área do setor, que seria essa área setorial aqui, toda essa área setorial aqui, isso está para um ângulo de 120. Então, eu vou chamar aqui, ó, a área S vai ser a área 1, que seria tudo isso aqui, ó, toda essa parte, menos a área dessa parte aqui. Então, são duas áreas de setor. A área de setor, multiplicando em cruz aqui, eu tenho πr ao quadrado e aqui eu tenho 120 dividido por 360. E isso aqui, ó, isso dá 3, correto? Então, na verdade, seria πr ao quadrado sobre 3. Então, substituindo no lugar do raio, aqui o raio 12, né? Aqui é o raio 12 e aqui é o raio 6. Substituindo isso, eu vou chegar que a área, essa área S aqui, ó, ela vai ser 36 π centímetros quadrados. Então, nós já respondemos o item A, respondemos o item, o item A não, respondemos o perímetro e a área. Agora, ele vai pedir para vocês para calcular o volume do tronco. Se eu souber a fórmula do volume do tronco, que quase ninguém sabe, você pode ir direto pela fórmula, porque nós temos a altura do tronco, que está aqui, né? Essa altura do tronco, ela é 4 raiz de 2. Eu tenho o raio da base menor e o raio da base maior estão aqui. Então, se eu souber a formulinha, eu vou e resolvo direto pela fórmula. Mas vamos supor que você esqueceu a formulinha. Como que eu faria para resolver isso? Então, o volume do tronco, eu vou calcular como o volume do cone, que é o volume total aqui da figura, né? O volume dessa figura toda, menos o volume dessa figura aqui de cima, que eu vou chamar de P1. Como que eu faço isso? Então, vamos lá. O volume do cone é a área da base vezes a altura. Quando tem bico, divide por 3. Então, é 1/3 da área da base vezes a altura. Vamos calcular, então, o volume do cone. O volume do cone grandão aqui, a área da base é πr ao quadrado. Então, eu tenho aqui π vezes 4 ao quadrado, vezes a altura do cone, que é 8 raiz de 2, que nós já vimos calculado lá no comecinho do problema. Então, o volume do cone está aqui, 128 raiz de 2 π. O volume dessa parte 1 aqui, da pirâmide, do cone 1 aqui, que formou uma pequena pirâmide aqui, certo? O volume dessa criança aqui vai ser πr ao quadrado, e é 4 raiz de 2, que é a altura. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o volume do cone, tenho o volume da minha pirâmide menor, o volume do tronco nada mais é que subtrai um do outro, e aí estamos com as respostas todas feitas e o nosso problema está resolvido. É isso aí, moçada. Valeu, muito obrigado. Se você curtiu, dá um likezinho aí, inscreve-se no canal, me ajuda que eu te ajudo. Forte abraço, Jedis. Que a força sempre esteja com vocês. Um grande abraço. Com você aí, meu amigo Yoda. Despede da galera. Valeu, moçada. Um grande abraço para todo mundo aí e até a próxima. Tchau. Boas férias. Curte. Divirta-se. Uhul!